Olá, meu nome é Gabriel dos Santos Nunes, estudante de Engenharia Mecânica. Vim apresentar um trabalho para a disciplina de TCC1. É um trabalho intitulado Determinação do coeficiente de expansão térmica de materiais compostos, utilizando modelagem com elementos finitos baseada em imagens. Os orientadores desse projeto são os professores André Pereira, do Departamento de Ciência da Computação, e o professor Juan Pardal, do Departamento de Engenharia Mecânica. Dando início aqui à apresentação, falando um pouco sobre a expansão térmica, o coeficiente de expansão térmica ele é o coeficiente que determina a deformação do material quando submetido a uma variação unitária de temperatura. A propriedade dos materiais, que é uma preocupação para diversos projetos de engenharia, na área de sistemas de tubulação, por exemplo, tubulações que podem carregar fluidos a temperaturas muito extremas, ou podem estar expostos ao sol. Essa expansão precisa estar contemplada, né, no projeto. E porque se não contemplada, a expansão pode gerar tensões que podem gerar falhas na tubulação, junções de tubulação com fittings, né, como flanges, etc. Da junção da tubulação com alguns dispositivos como válvulas ou bombas, falhas na própria tubulação ou num suporte de tubulação. E uma das maneiras de se evitar, né, de se contemplar a expansão térmica, é através desse loop de expansão que está ilustrado na figura mais abaixo. Né? Um loop de expansão ele tem a principal função de aumentar a flexibilidade de um trecho de tubulação. E com isso você consegue contemplar expansões que podem ser geradas, né, pela variação de temperatura. Existem outras maneiras de contemplar essa expansão, mas ela precisa ser antecipada no projeto. Na engenharia civil, você tem pontes e ferrovias que também sofrem com variações de temperatura, tanto sazonais do clima, né, quanto também exposição ao sol. E, e também vão sofrer com a expansão térmica se ela não for prevista. Né? Estruturas espaciais são um outro exemplo de, de estruturas que precisam ter sua expansão térmica avaliada. Né? No caso da estrutura espacial, é muito comum que ela estando em órbita ou estando no espaço, um lado da estrutura esteja iluminado, sofrendo radiação, e o outro lado não, o que gera uma distorção muito grande nas estruturas. Você tem uma diferença de temperatura grande entre partes da estrutura e isso gera uma distorção ou gera vibrações na estrutura. A expansão térmica também pode ser usada em atuadores térmicos, né? Onde nesse caso materiais com uma grande expansão térmica, um grande coeficiente de expansão térmica, são usados para o desenvolvimento de atuadores, entre outros exemplos. Os materiais compostos são materiais que são formados por dois ou mais materiais diferentes, com o objetivo principal de que se obtenha propriedades superiores dos materiais que estão compondo o material sendo desenvolvido. Né? No caso, tem uma ilustração aqui da microestrutura de um compósito de fibra de vidro com matriz polimérica. A gente consegue facilmente diferenciar o que seria cada um desses materiais. Né? A fibra seria a parte escura, né? E a matriz polimérica, o meio onde a fibra está, a parte mais clara em cinza. Essa diferenciação dos materiais que estão compondo a microestrutura são chamados de fases do material. Então, a fibra de vidro seria uma fase e a matriz polimérica uma outra fase do material. Uma das principais vantagens da utilização de materiais compostos é que as propriedades do material podem ser definidas na fase de design, o que é diferente em caso de materiais mais convencionais como o aço, por exemplo. Então, durante o desenvolvimento de um componente, é possível, enquanto se modela a geometria daquele componente, variar, né, propriedades do material. E por esses motivos, os materiais compostos têm sido a maior parte, né, do estudo do desenvolvimento de materiais nas últimas décadas. Então, as propriedades do material composto em si, as propriedades efetivas do material composto, podem ser determinadas de diferentes formas. Né? De maneira experimental, o que vai excluir a necessidade de qualquer modelagem, mas vai ter um custo elevado em termos de geração de dados experimentais.
que podem ser determinadas analiticamente ou através de simulações, que são o objeto de estudo, né, que é o objeto de estudo desse trabalho principal. Para essas duas últimas maneiras de determinar a propriedade efetiva, é necessário, né, que se tenha as propriedades de cada fase do material. Então, você precisaria, no caso da microestrutura apresentada, você precisaria da fase, das propriedades da fibra, das fibras de vidro, né, e da matriz polimérica. Essas propriedades são determinadas de maneira experimental, mas para ter as propriedades de cada fase, você necessitaria de muito menos experimentos do que para determinar a propriedade efetiva da primeira forma que foi apresentada, né, de forma experimental. E também, né, as propriedades de cada fase geralmente são dadas por fornecedores, né, o que facilita a utilização dessas duas últimas maneiras. O ponto de partida para esse trabalho foi o artigo escrito por Andreasen Andreasen em 2013, onde é apresentado um programa em MATLAB para determinar a elasticidade de um material composto de duas fases, a partir de técnicas de homogeneização numérica e o método de elementos finitos, utilizando o que seria a representação de uma célula unitária do material composto. Após apresentar esse programa, algumas extensões são demonstradas para determinar outras propriedades do material, inclusive a expansão térmica, e para aumentar o número de fases da célula unitária do material composto. A célula unitária do material é algo como isso que está ilustrado nessa primeira imagem, onde você tem diferentes fases da microestrutura do material, mas essa configuração da célula unitária, né, pode ser considerado que ela se repete periodicamente em todo o meio do material composto. Então, muitas vezes o material é representado por sua célula unitária, ou também o que também é chamado de volume representativo do material. Fazendo uso dessa periodicidade da célula unitária, as técnicas de homogeneização têm como objetivo encontrar a propriedade efetiva do material composto a partir da transformação do meio heterogêneo do material composto em um meio homogêneo, né? Então, formando um material homogêneo equivalente que tem as mesmas propriedades que teria um material composto representado pela célula unitária. Então, esse esquema ao lado mostra um domínio heterogêneo representado mais acima por essa parte que tá quadriculada, né? Então, um zoom ali no Y, que seria o volume representativo desse material composto, e as técnicas de homogeneização vão tentar montar algo como esse domínio mostrado abaixo, homogeneizado, ômega H, que seria um material homogêneo equivalente ao composto que está sendo estudado. E a partir daí seria possível retirar a propriedade efetiva daquele material. O programa apresentado por Andreasen Andreasen recebe como entrada esses parâmetros seguintes aí. Os comprimentos Lx e Ly representam os comprimentos da célula unitária, e o ângulo φ seria um ângulo entre o lado esquerdo da célula unitária e um eixo horizontal, né? Caso você tenha uma célula unitária com uma geometria inclinada, isso seria representado por esse ângulo φ. Além disso, a entrada do programa precisa ser os parâmetros de Lamé, lambda e mi, para cada uma das fases do material composto. Os parâmetros de Lamé são parâmetros que são usados para determinar as propriedades elásticas do material. E aqui nessa figura abaixo nós temos a relação desses parâmetros com outros mais conhecidos, com outros coeficientes mais conhecidos que caracterizam a elasticidade do material, como o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Além disso, os coeficientes de expansão térmica para cada uma das fases também precisam ser informados, além de uma matriz indicadora X, que está ilustrada na figura acima, né, em B.
A matriz indicadora é uma matriz que tem a função de mostrar onde na célula unitária está cada fase do material, para que as propriedades de cada fase sejam alocadas de maneira correta durante a análise. No caso desse trabalho, a matriz indicadora vai ser substituída por uma imagem, né, que vai dar tanto a localização de cada fase do material, quanto a discretização em si, que vai ser usada no método de elementos finitos, onde o número de pixels da imagem, que seriam o número de elementos da matriz indicadora, vão ser o número de elementos da malha utilizada na análise. Na figura acima aqui em A, tem uma representação do que seria uma malha da análise, né? Onde esses valores maiores no centro indicam o número do elemento da malha e os valores em cada nó indicam os graus de liberdade de cada nó. A periodicidade da célula unitária no meio do compósito é indicada aqui, é adicionada na análise, repetindo os graus de liberdade das arestas, repetindo os graus de liberdade nas arestas opostas. Isso garante que os deslocamentos em cada nó, em cada grau de liberdade, se repitam no que seria o início, né, de outra célula unitária. Isso garante que a análise de uma célula unitária vai funcionar na homogeneização como uma análise de todo o meio do material compósito. A análise em si, que é feita no programa, consiste na aplicação de campos de deformação unitários, e na aplicação de um gradiente de temperatura unitário na célula unitária, determinando a partir daí as propriedades do material, a partir da determinação das tensões na célula unitária. Os próximos passos do trabalho são explicar detalhadamente a utilização do método de elementos finitos e dos métodos de homogeneização numérica no programa apresentado por Andreassen e Andreassen, além de demonstrar toda a implementação do programa, e utilizar o programa para auxiliar na solução de um problema real de engenharia, onde a solução consista no desenvolvimento de um material compósito. Essas são as referências bibliográficas do trabalho. E obrigado pela visualização de todos.